Olá, você está no canal Pratibha. Meu nome é Anis e hoje eu vou ler um texto e comentar onde eu achar necessário, que está disponível na vimarshafoundation.org. É um texto do blog da Vimarsha. O título do texto em português seria Entendendo o significado do Tantra, uma jornada na libertação espiritual. O texto diz o seguinte: no mundo moderno, o termo Tantra frequentemente evoca curiosidade, mistério e algumas vezes mal entendidos e desentendimentos. Muitas pessoas o associam apenas com práticas eróticas, mas o Tantra abraça muito mais do que as suas conotações sexuais popularizadas. No seu núcleo, o Tantra é uma tradição espiritual profunda que tem como objetivo a libertação pessoal e cósmica. As origens do Tantra. O Tantra tem suas raízes na Índia, nas práticas espirituais indianas, emergindo por volta do século VI da Era Corrente. É uma tradição que abarca ou que está impregnada no hinduísmo, no budismo e no jainismo. Então aqui eu já quero fazer um comentário, né, principalmente para as pessoas que estão começando agora nesse tema. Algumas pessoas podem pensar que budismo e jainismo eles fazem parte do hinduísmo, mas nós não entendemos dessa maneira, né? Geralmente nós entendemos o hinduísmo como as tradições ástica, ou seja, as tradições que aceitam os Vedas como revelação. O budismo e o jainismo não aceitam, embora budismo e jainismo sejam tradições que nascem na Índia e têm muitas relações culturais e sociais com o hinduísmo, né? Algumas práticas às vezes são tão similares que a gente pode confundir budismo com hinduísmo ou jainismo com hinduísmo. Então, continuando o texto. A palavra Tantra, por si mesma, vem das raízes sânscrita Tan, que significa expandir, e Tra, significando instrumento ou técnica. Desta forma, a palavra Tantra pode ser entendida como uma ferramenta de expansão e libertação. A essência do Tantra. Essencialmente, o Tantra é sobre reconhecer a energia divina que está dentro e à nossa volta. O Tantra vê o universo como uma manifestação da consciência pura e da energia, refletindo este jogo cósmico. O Tantra ensina que por meio de práticas específicas, a pessoa pode experimentar um estado de unidade com o divino. Então vejam meu comentário agora. Duas coisas extremamente importantes no Tantra, né? Para o Tantra, o universo, incluindo nós, né? Nós estamos no universo, então nós fazemos parte do universo, é resultado da manifestação de consciência pura e energia, ou, em termos técnicos, Shiva e Shakti. Shiva, a consciência pura, Shakti, a energia ou o poder de manifestação do universo. E aí consciência e energia refletem um jogo cósmico, um jogo de criação, preservação e destruição ou renovação do universo. Mal entendidos sobre o Tantra. Na cultura ocidental, o Tantra é frequentemente mal entendido como sendo apenas práticas sexuais. Então é até pejorativo, né, a forma como se usa a palavra Tantra. E eu até falo, né, para as pessoas quando eu estou conversando sobre isso, não procurem no Google a palavra Tantra, né, porque se você procurar, você vai se surpreender provavelmente negativamente. Então, se você quer ler sobre Tantra, peça uma indicação específica de alguém para ir direto ao ponto, porque senão você vai se perder no oceano de lixo. E aí uma das sugestões que eu dou, né, como uma fonte fidedigna de conhecimento sobre o Tantra,
é justamente o site da Fundação Vimarsha, né? vimarshafoundation.org. Então, continuando o texto. O Tantra envolve uma ampla gama de práticas, incluindo meditação, cântico de mantras, yoga, visualização, adoração ritualística, e todos almejam o despertar e a canalização de energia espiritual. Então, vejam só, a quantidade de práticas, né? Então, em termos de práticas, eu considero o Tantra a abordagem ou o caminho mais completo, né? Inclusive, muitas práticas que são oriundas do Tantra, elas são incorporadas em outras tradições da Índia, né? Como o próprio budismo, né? Há uma vertente do budismo que é o budismo tântrico, sendo provavelmente o mais famoso aqui no Ocidente o Vajrayana, ou também chamado de budismo tibetano. E no yoga, algumas pessoas não sabem, mas as práticas de Hatha Yoga, que as pessoas conhecem apenas como práticas de alongamento ou contorcionismo, na verdade o Hatha Yoga original é uma prática que tem uma vertente tântrica extremamente profunda, né? Assim, está impregnado no Hatha Yoga tradicional, o Tantra. O Tantra está impregnado no Hatha Yoga. Princípios fundamentais do Tantra. Primeiro, não dualidade. O Tantra enfatiza a natureza não dual da realidade, afirmando que o espiritual e o material não estão separados. Este princípio encoraja os praticantes a verem a divindade em todos os aspectos da vida. Então, vejam que tem esse aspecto interessante do Tantra em relação ao divino, né? Porque nós ocidentais, que temos uma influência judaico-cristã, eu acho que a gente tem uma tendência a enxergar o divino como algo transcendente, que está além, um ser que está lá longe, que é inalcançável, que nós não podemos tocar nem ter contato. Mas o Tantra não dual, ele se contrapõe a esse pensamento, e como não, a ideia é que não há dois e sim um, ou seja, nós somos a própria manifestação do divino. Esse divino não está longe, transcendente, difícil de alcançar. Na verdade, você é uma manifestação do divino, eu sou a manifestação do divino. Mas nós temos que realizar isso. Realizar não é simplesmente um entendimento intelectual. É algo que vem, como o nome está dizendo, é uma realização. E 2. Segundo princípio fundamental do Tantra. Divino, feminino e masculino. As tradições tântricas geralmente celebram o jogo entre a relação entre o feminino e o masculino. O feminino representado por Shakti e o masculino representado por Shiva. São duas energias. Agora, eu tenho que enfatizar que isso é um rótulo, tá? Isso é um rótulo que é atribuído, porque é algo binário, ou seja, uma coisa e outra coisa, consciência e poder, mas que a gente atribui rótulos de feminino e masculino, mas vejam, não é feminino e masculino, homem e mulher, dos gêneros ou da sexualidade humana, tá? Não é isso. Essas forças são vistas como complementares e essenciais para alcançar o equilíbrio e a iluminação. 3. O sagrado do corpo, né? O corpo é sagrado. Ou a sacralidade do corpo. O Tantra entende o corpo humano como o templo do divino. Tá? Então, é por isso que grande parte das práticas tântricas elas levam em consideração o corpo. Então, o corpo é extremamente importante no Tantra. Não vou dizer que é impossível, né? Mas é muito difícil nós realizarmos as práticas tântricas sem levar em consideração o nosso corpo. Mantras e yantras. E outra coisa, né, sobre o corpo ainda. Grande parte das técnicas, né, do Tantra, elas envolvem visualizações que consideram o corpo como sendo o universo. Tá? Aquela história de que o macro está no micro e o micro está no macro. Né? As práticas tântricas elas deixam isso explícito. Mantras e yantras. Mantras ou sons sagrados e yantras ou padrões geométricos sagrados são ferramentas vitais no Tantra.
Eles servem como pontos focais para a meditação, ajudando os praticantes a se conectarem com energias específicas e deidades. Então, mantras é uma coisa que a maioria das pessoas acha que sabe. São sons, né? Às vezes, o mantra pode ser um bija, né? Que é uma única sílaba. Pode ser uma sequência de sílabas. Pode ser uma palavra. Pode ser um conjunto de palavras. Pode ter significado de dicionário, ou pode não ter nenhum significado, ou pode ter apenas um significado esotérico e místico atribuído pela tradição. Então, mantras são sons em sânscrito, especificamente em sânscrito. Então, uma coisa importante. Não faz sentido, ou seja, não é inútil, né? Mas perde totalmente o contexto você pegar um mantra, traduzir e repetir ele traduzido. Não faz sentido, porque a vibração do som naquele idioma é uma das coisas mais importantes para o mantra. E os yantras são as figuras geométricas sagradas, né? Então a gente poderia dizer que o mantra é o corpo sonoro da divindade e o yantra é o corpo imagético da divindade. A prática de Tantra. As práticas do Tantra são diversas e podem ser personalizadas para necessidades individuais e objetivos específicos. Algumas práticas comuns incluem meditação, yoga, rituais e práticas sexuais. Meditação são técnicas para acalmar a mente e entrar em estados profundos de consciência. Isso aí é uma coisa que a gente já está bem popularizado esse conceito, né? Yoga são posturas específicas e exercícios de respiração para alinhar o corpo e a mente. Rituais são cerimônias práticas para honrar as deidades e invocar a energia divina. Práticas sexuais. Em algumas tradições, a sexualidade consciente é usada como um meio para transcender o ego e unir-se ao divino. Então, essas são as 4 práticas mais comuns, né, mais popularizadas. A meditação provavelmente é a mais popular, mas só que a meditação do Tantra ela é bastante diferente das meditações que a gente vê popularizadas, né? Porque as pessoas hoje, quando pensam em meditação, pensam em relaxamento e bem-estar, né? Observa a respiração, observa o corpo. Isso, de certa forma, é um resultado da influência do budismo Theravada, principalmente do grupo Vipassana, né? Do Goenka, que popularizou um determinado tipo de prática que que provoca um relaxamento, pelo menos nas práticas iniciais provoca um relaxamento. E aí a meditação ficou associada com relaxamento, mas no Tantra as práticas são diferentes, né? Embora elas possam conduzir a um relaxamento, esse é só o primeiro passo, né? Não é o objetivo. O texto continua, eu vou parar o áudio por aqui e vou criar um novo áudio posteriormente para vocês. Se você está gostando desses áudios, por favor, curta, compartilhe com outras pessoas, comente, porque isso ajuda ao motor, né, da rede social entender que o áudio está sendo útil e está sendo acessado pelas pessoas. Muito obrigado, até o próximo.